Guys, Teacher Gabriel here. Vamos para mais uma aula, né? Espero que esteja todo mundo bem. Então vamos lá. Na aula anterior a gente estava falando sobre Reading Techniques, técnicas de leitura, né? A gente viu lá sobre skimming, ou scanning, a leitura rápida, a leitura procurando informação específica. E hoje a gente vai especializar um pouco mais, a gente vai entrar mais no assunto do scanning, né? Então, vamos relembrar rapidinho o que é o scanning. Nessa técnica, you need to find informations, ou seja, a gente precisa encontrar informações, a gente precisa encontrar partes específicas de um texto, ok? Uma dica muito válida quando a gente está usando essa técnica é o uso de dicionário, ou, como eu comentei naquela outra aula, o Google Tradutor, que ele serve como justamente um dicionário. É mesmo, é? Então vamos lá. Aqui eu tenho 4 dicas, 4 passos que são fundamentais, são muito importantes para a gente conseguir executar o scanning com eficiência. Então vamos lá? Primeiro passo, read the question and find the keyword. Ou seja, a gente tem que ler primeiro a questão e depois da gente ler a questão, a gente precisa encontrar uma palavra-chave. Mas como assim? Eu não vou ler o texto primeiro? Não. A gente vai ler a questão primeiro, a gente lê até rapidinho o título ali e tudo mais, mas a gente vai se concentrar na questão e procurar a palavra-chave, que é aquela palavrinha importante que vai ajudar a gente a saber o que a gente está procurando naquele texto, ok? Segundo passo, find this word meaning, ou seja, a gente vai encontrar, depois que a gente encontrou a palavra-chave, se precisar, se você não conhecer, você vai procurar o significado dessa palavra. É aí que entra o dicionário ou o Google Tradutor, tudo bem? Terceiro passo, read the text quickly and find the keyword, ou seja, você vai ler o texto bem rapidamente, porque você só quer encontrar aquela palavra-chave. Você não vai ler palavra por palavra do texto, você está ali só procurando a palavra a keyword, a palavra-chave que é a mais importante. Quarto passo, read only where is the keyword, ou seja, leia somente onde está a palavra-chave. Esse passo não é uma regra, vocês não precisam fazer isso exatamente em todo o texto que vocês forem ler. Ainda bem. Mas em alguns casos ele ajuda, porque se você está procurando uma informação e tem a palavra-chave, você vai ler ali na região do texto, no parágrafo, naquele trecho em que está a palavra-chave. Não é sempre necessário você ler o texto inteirinho depois que você já encontrou a palavra-chave, ok? Então agora a gente vai aprender na prática como que a gente aplica cada um desses passos. Acompanhe aí na tela. Então, galera, ó, aqui a gente tem um exemplo de texto. Não vou ler esse texto para vocês para eu demonstrar como que funciona isso daqui. Então, ó, a gente acabou de ver esses 4 passos. Primeiro passo, a gente vai ler a questão e procurar a keyword, né? Então, a primeira questão é: What is your friend's name? Qual que é a palavra-chave aqui nesse caso? O que essa questão está pedindo? O nome do amigo. Mas que amigo? Vamos voltar lá no texto. I have a friend named Lina. Ou seja, ó, a palavra-chave está aqui e a resposta está logo aqui, ó, no começo do texto. Está dizendo, tenho uma amiga chamada Lina. Então, eu nem precisaria ter lido até aqui para descobrir a resposta da questão 1. Eu só pesquisei essas 2 palavras aqui, que são as palavras-chave, e encontrei a resposta aqui. E aí, claro, eu dei uma lida só para ter certeza de que era essa a resposta, a informação que eu queria. Voltando aqui aos passos, a gente vai encontrar essa palavra. Se a gente precisar, a gente tem o dicionário ou o Google Tradutor para a gente pesquisar o significado da palavra que a gente quer achar. Então, na segunda questão, what is the meaning of blind? Aqui está pedindo o quê? Meaning of blind. Então, digamos que eu não saiba o significado dessa palavra aqui. Eu vou lá no Google Tradutor, pesquiso. Ironicamente, o significado de meaning é significado.
aqui a questão está pedindo o significado dessa palavra aqui. Então, volta no texto, a gente tem a palavra-chave, que é isso daqui e essa, as duas palavras-chave. Então, vamos procurar aqui. Ó, achei aqui, blind. She is blind. She's not sick. She just can't see. Ou seja, aqui a gente tem a definição da palavra blind. She just can't see. Ela não consegue enxergar. Então, blind é uma pessoa que não enxerga. Já temos a resposta da questão 2. Vamos revisar aqui alguns passos. Então, nessa questão 2, a gente precisou do passo número 2, que é encontrar o significado da palavra. Depois a gente fez o passo 3, que é ler o texto bem rápido para a gente procurar a palavra-chave e, consequentemente, procurar o significado ou o que a questão queria. Em alguns casos, a gente vai precisar também do passo número 4, que é ler apenas onde está a keyword, né? A região ali de onde está a palavra-chave. Então, na questão 3 tem aqui, Why are you proud of Lina? Então, está perguntando, por que você sente orgulho pela Lina? Aqui nesse texto, o autor está dizendo que é orgulhoso pela amiga que tem. Então, procurando aqui essa palavra-chave, a gente encontra logo aqui, ó, não precisei ler daqui até aqui, eu só vim aqui direto. I am so proud of her. Eu sinto muito orgulho por ela. E aí, só isso daqui não é a resposta da questão. Então, eu vou ler apenas aqui onde está a região que essa palavra se encontra. Então, lendo aqui, she's a great friend. Lina is our state's cross-country champion. Ou seja, aqui eu descobri porque que o autor tem orgulho, sente orgulho por essa amiga, pois ela é campeã estadual de cross-country, né? Mesmo sendo cega. Então, a gente realizou esses 4 passos aqui, revisando. Leia a questão para saber o que a gente vai querer do texto, assim a gente vai encontrar a palavra-chave. Se precisar, procure o significado dessa palavra. Depois você vai ler rapidamente o texto, mas apenas procurando a palavra-chave. E aí, se precisar também, a gente vai apenas ler a região onde se encontra a palavra-chave, ok? Basicamente é isso. Tudo isso? Então, galera, por hoje é só. Espero que a aula tenha sido bem clara para vocês. Se não foi, fiquem à vontade para ir lá no Discord, mandar todas as dúvidas que vocês tiverem, eu vou responder com todo prazer assim que possível, ok? Espero que vocês fiquem bem e até a próxima aula.